Toda família tem uma casa que é especial, que é aquela que o cheirinho do café, ele nos preenche, que as conversas boas tomam conta do ambiente, que as crianças correm no pátio e que todo mundo é mais feliz. Para muitos de nós, essa é a casa dos avós, né, dos nossos avós. Mas o que acontece quando a casa dos avós se fecha? Essa é a reflexão que eu quero trazer no dia de hoje. E eu li em um tempo atrás em um texto, né? Foi nas redes sociais ali passando, né? E me chamou a atenção. E o título do texto era exatamente esse, né? Quando a casa dos avós se fecha. E o texto falava, enfim, sobre toda essa situação, né? Do momento do falecimento dos avós, né? Da partida deles, quando a gente não mais frequenta essa casa que por muito tempo a gente frequentou. Fala sobre sentimentos. Então eu achei que aquele texto me tocou tanto, assim, eu achei tão pertinente que eu resolvi hoje vir aqui compartilhar com você sobre esse texto que eu achei ele muito legal, muito profundo e de fato uma verdade, porque eu não tinha me dado conta disso. Porque a casa dos avós, ela é muito mais do que paredes ou móveis antigos. Ela é um verdadeiro baú de lembranças, né? A gente passa a nossa infância e boa parte dela sempre visitando, convivendo com os avós. Tanta coisa legal que a gente vive, tanta coisa diferente, né? Então, ela se torna esse baú de lembranças e que a gente leva para a vida inteira, todo o aprendizado que a gente tirou dali, os momentos bons que a gente teve, e a comida da avó, o café da avó, sempre é diferente da nossa casa, por mais que os ingredientes sejam iguais. E é na casa dos avós que muitos de nós, a gente aprendeu receitas. Ouvimos muitas histórias antigas, muitas que se repetiram por várias vezes, ou por toda vez que a gente via eles, né? A gente ouvia sempre as mesmas histórias. É aquele lugar que a gente recebe um abraço afetuoso, aquele abraço que ele é capaz de sarar até as nossas feridas, os nossos problemas, os nossos dilemas, só com aquele abraço. Um abraço que era capaz de curar qualquer dor que a gente estivesse sentindo. Mas chega um dia que a casa dos nossos avós ela se fecha. Chega um dia que os passos diminuem, que a voz se cala. E às vezes é porque os avós se foram, ou muitas vezes, né, para pessoas que ainda têm os avós, é porque a vida, né, tornou o seu dia a dia difícil, ou então a vida os levou para longe. Né? Muitas pessoas moram até em outros países e não tem como frequentar a casa dos avós, então para essas pessoas também a casa dos avós é como se ela tivesse se fechado, porque não tem mais aquele convívio, aquele momento especial, né? Fica só nas lembranças mesmo. E quando a casa dos avós se fecha, de fato, não é só a chave que gira ou a porta que de fato fecha, que é trancada. É como se um capítulo inteiro da nossa história, uma boa parte dele, fosse guardado em silêncio. Ele fica ali e permanece ao passo que aquela porta se fecha. E muitas vezes isso nos dá uma certa nostalgia, um pouco de tristeza para quem teve, né, uma maior proximidade. E aqui eu estendo também para quando os pais faltam, quando a casa dos pais se fecha. Então não é só às vezes os avós que unem, né? Mas dos próprios pais, né? Às vezes a voz da gente e dos nossos pais, eles também sentem esse vazio. Quando a casa se fecha, a impressão que dá é que a gente perde as referências. Parece que os encontros de domingo, eles são diferentes, eles perdem a graça, eles passam a ser em outros lugares ou eles passam a simplesmente não existir. Muitas pessoas, depois que a casa dos avós se fecha, eles passam a ir para outros lugares, a não mais frequentar, porque aquele espaço já não tem mais aquelas pessoas para as quais tu gostava de ir lá visitar. Então gera um vazio e muitas pessoas não querem passar por esse vazio ou passar por
esse momento de sentimento. Então elas vão para outros lugares e aí literalmente aquele espaço que talvez podia ser frequentado por outras pessoas, embora os avós ali não tivessem, mas que fosse um símbolo ainda de união, ele se desfaz. E a impressão que eu tenho é que realmente causa uma ruptura, causa uma desunião, não em todas as famílias, lógico, né, mas em muitas famílias. Quando acontece isso, cada um vai para um lado e parece que a vida passa a ser diferente a partir de então e aquelas lembranças ficam só no coração mesmo. Só que o que a gente aprende na casa dos nossos avós nunca vai desaparecer. É aquele tempero do feijão que a gente aprendeu a fazer só com a nossa avó. Eu, como neta de uma italiana, né, de uma descendente de italianos, o tempero da massa, uma massa caseira. Então isso tudo traz muitas lembranças boas e um tempero que era só da avó, que ninguém mais conseguiu reproduzir. O pão caseiro, doces, sobremesas, toda a forma de cuidar, né, que os avós têm com a gente sempre é um carinho diferente, né? Vô, vó são os pais doces da gente, né? São aqueles pais que a gente tem e que fazem pela gente o que eles não puderam fazer pelos filhos. Então a gente chama de pais doces, porque eles sempre vão tentar fazer o melhor por nós. E a gente, né, tudo que a gente aprende lá não desaparece, porque todas essas histórias elas vão embora com a gente, né? Então, por mais que doa, por mais que a casa tenha se fechado, essas lembranças boas, esses aprendizados sempre vão permanecer com a gente. É isso que vai manter eles vivos e dentro da gente. Porque a casa pode fechar, mas o amor que ali nasceu, que ali permaneceu, ele vai viver dentro da gente. E esse amor, ele nunca vai se perder. Ele vive em cada gesto, em cada lembrança, em cada mesa que hoje a gente prepara para nossa família, né? Tá um pouquinho do que a gente aprendeu, do que a gente conviveu e do que a gente leva dos nossos avós. E trazendo essa reflexão bem breve, eu digo que se a casa dos teus avós já se fechou, guarda ela no teu coração. Guarda todas as boas lembranças dentro de ti. Mantenha essa casa viva dentro de ti, que isso que é o mais importante, porque ali dentro de ti nunca vão morrer essas boas lembranças, embora eles muitas vezes não estejam mais aqui conosco, mas as boas lembranças vão permanecer. E eu digo para ti que se a casa dos teus avós ainda estiver aberta, faça de tudo para aproveitar esses momentos que ainda tem. Valorize esses momentos, mesmo que tu vá lá e escute sempre as mesmas histórias, mas saiba que para a pessoa que conta e não lembra que já te contou essas histórias, é tão importante poder contar de novo essa história, porque para ele vai ser, ou para ela, vai ser como se fosse a primeira vez. E eles não sabem que a gente já conhece as histórias, mas para eles é tão importante, tão gratificante poder contar aquilo, né, com o maior motivo de orgulho possível. Então, sempre estejam lá dispostos a ouvir essas histórias, valorizem esses momentos, deem um abraço mais apertando que vocês puderem, porque eu vou dizer para vocês que depois a gente sente muita falta. Faz muita falta não poder mais abraçar, não poder mais ter aquele ponto de referência, né? Não poder mais ter aquela casa para visitar. Porque mais do que paredes ou tijolos ou madeira que for, né? Essas casas guardam a essência do que somos, né? Porque é a nossa origem. Então, eles sempre vão ter ali guardado tudo que a gente é em essência. E digo mais para vocês, a casa, ela pode se fechar, mas o amor nunca vai se fechar. Então, por mais que talvez os teus avós não estejam mais aqui hoje, ou talvez esteja em um lugar muito distante que tu não consiga acessar, lembra sempre que o amor vai estar ali, né? E é isso que é o mais importante, é preservar esse amor, essas boas lembranças, né? Se tu puder, vá visitar, vá passar algum momento junto, que isso é muito importante para ti, para fortalecer esse elo e mais ainda para eles que vão receber a tua visita, né? Então, esse era o recadinho de hoje, né? Falar sobre essa casa que se fecha, mas ela não pode fechar dentro da gente. Ela pode fechar lá no físico, lá, girou a chave, fechou a porta, tá fechada, não tem mais ninguém lá, né? Mas ela tem que permanecer dentro da gente, viva.
E é assim que a gente alimenta as boas lembranças dentro da gente e fortalece a nossa essência. Então, se tu gostou dessa reflexão, já deixa o teu like, se inscreve aqui no canal para ter mais vídeos como esse. E eu volto com mais conversas, reflexões aí em um próximo vídeo. Tchau!